Quando se fala em violência contra a mulher, geralmente vem o tema da violência doméstica e a Lei Maria da Penha. Mas existem outros tipos de violência que a mulher pode sofrer. E quanto mais se conhece a respeito dela, melhor pode ser a capacidade de entender este fenômeno para se defender e lutar contra essas situações. As diversas violências contra a mulher estão em discussão. Olá, seja bem-vindo a este Em Discussão, que hoje está falando sobre esse tema, né, que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa conversar. A gente já fez vários programas sobre a violência contra a mulher, mas é um assunto que sempre volta porque é preciso mudar a nossa sociedade. Então, para falar sobre isso hoje, nós estamos com a juíza da Vara da Mulher, Rita de Cássia, e também a promotora da Justiça da Mulher e do Ministério Público, Rosane Araújo. Sejam bem-vindas. Vamos tentar contextualizar para as pessoas que muitas vezes está dentro de um contexto que nem se dá conta, né, do porquê que a gente vive essa cultura da violência, essa cultura de como a mulher é tratada na nossa sociedade, né? Como é que está a cabeça das pessoas e o que é preciso mudar? Quem pode começar? O contexto da violência doméstica ele é multicausal, né? Nós temos, de início, a gente pode falar do patriarcado, né? Do machismo, do sexismo, essa ideia de que o homem sempre foi superior à mulher e que a mulher era inferior. Isso a gente se remete lá à Roma Antiga, né? Onde o pai ele era que comandava a casa, comandava a mulher, os filhos. Ele quem escolhia o marido para a filha. As mulheres não tinham direitos civis assegurados, não tinham direitos de administrar sua própria vida. E quando elas saíram do comando do pai, elas passavam para o comando do marido. E assim a história. Nós passamos da Idade Antiga, fomos para a Idade Média, chegamos na Idade Moderna, estamos na Idade Contemporânea e a gente arrasta ainda isso. Essa ideia da inferioridade, de que o homem se sente superior à mulher intelectualmente, na força física, que não há o que se discutir, né? Mas isso é uma verdade, a gente não pode medir força física com o homem, mas intelectualmente nós temos a mesma capacidade, mas a gente não conseguiu ainda, apesar de termos galgado alguns espaços e obter algumas conquistas, nós continuamos ainda numa posição de inferioridade. E isso é uma coisa que a gente pode olhar dentro da iniciativa privada, que é uma coisa muito real, que uma mulher, muitas vezes até com um nível de cultura, de educação maior do que o homem, ela ocupa o mesmo cargo, função equivalente, mas ela tem um salário menor. Isso é uma coisa que realmente nos chama muita atenção e nos preocupa. Isso não acontece no serviço público porque, infelizmente, depois da Constituição de 88, nós tivemos o estabelecimento do plano de cargos e carreiras. Então, tanto faz ser o homem quanto ser a mulher, o salário é igual. Mas na iniciativa privada, isso aí é incontestável, né? É verdade. Acho que até a década de 70, eu acredito, se eu estiver enganado, podem me dizer, mas eu acredito que até a década de 70, o modelo de família que a gente tinha ainda era da mulher dentro de casa, né? A gente via nas propagandas, a gente via muito isso no contexto de filmes até. Sim. Isso foi mudando de lá para cá, assim, com mais força, né? Sem dúvida, sem dúvida. É um desafio. Vivemos numa sociedade moderna, considerada mais igualitária, mais inclusiva. Apesar disso, nós ainda temos práticas do patriarcado. E o que é isso? É a superioridade do homem ou a primazia do masculino em detrimento do feminino. A doutora Rita aqui já fez referência à questão econômica, à questão social, à questão, inclusive no próprio espaço público. Por mais que nós tenhamos conquistado, hoje ninguém nega o acesso da mulher a fazer o concurso, mas você ainda percebe que nesses espaços de poder, de direção, ainda prioriza ou se sobressai o masculino. E se trabalhar com essa discriminação, como compreender como é que ela persevera, apesar das grandes conquistas, é o que nos move.
né, nos move, nos desafia permanentemente a compreender a raiz dessa violência, ou essa permanência dessa violência, ou dessa discriminação. Então, hoje... Pois não. Pode continuar. Hoje é extremamente, repetindo, desafiador esse enfrentamento para que se tenha uma sociedade realmente, concretamente, ela igualitária. E por isso que se criou esses espaços públicos como Promotoria Especializada da Mulher, como Juizado Especializado da Mulher no combate à violência doméstica, que, como sempre, se repete de que ela é a célula máter que gera todo esse tipo de violência difusa, que estamos aí assustados, que vai desde o crime, se é que nós podemos dizer que qualquer conduta delitiva seja de bagatela ou de, enfim, até a criminalidade mais sofisticada, ela é gestada. Então, é preciso que nós todos, não só as instituições que lidam propriamente com a violência contra a mulher, mas toda a sociedade seja chamada e desafiada não só compreender, mas efetivamente combater essas discriminações. Vamos falar de tópicos agora. Primeiro, a questão do feminicídio. Por que as mulheres são tão vítimas da violência? Que situações a mulher muitas vezes é submetida para ser essa vítima da violência? Como eu falei no início, nós temos essa questão da cultura, porque é cultural. Quando a gente fala, decorre do patriarcado, decorre da inferioridade, decorre do machismo e de outras questões, mas tudo isso é cultural, é uma cultura que se estabeleceu muito antes de Cristo, né? Eu vejo até muito antes de Cristo, a mulher já era tida como um ser inferior ao homem. Sócrates chegou a dizer, na Idade Antiga, que a mulher, o espírito da mulher era semelhante ao espírito de uma porca. Então você veja que desde o começo do mundo, desde o começo da humanidade, que a mulher é vista dessa forma. Né? Na Idade Média, a mulher ela foi queimada porque ela era tida como bruxa, como um símbolo do pecado. Então, nós temos lá, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, em que diz que a mulher ela foi responsável por toda a contaminação do mundo, porque estava Adão e ela veio e com sua sedução, com seu espírito demoníaco, ela veio e seduziu Adão a comer o fruto do pecado. Daí que a humanidade se perdeu. Então, isso é cultural. O próprio Antigo Testamento já nos dá isso, e aí isso foi tomando forma e nós estamos ainda vivenciando essa história, um pouco dessa história, né? Eu conheço mulheres que às vezes a gente conversa de mais proximidade, e eu já vi mais de uma vez esse discurso de por que você não sai mais muito à noite quando fica muito tarde? Ela disse, não, porque eu prefiro não sair porque à noite é muito perigoso para uma mulher. Ela sempre tem essa questão, para uma mulher. Uma mulher. Porque ela mesma já se sente frágil para enfrentar os desafios, as surpresas que pode ter na noite, na escuridão de uma noite. Então, ela já se sente, a gente é criada dentro dessa fragilidade. Quando você cria um menino, você cria com um olhar. Você cria uma menina, você cria com outro olhar. O menino pode chamar nome feio, a menina de jeito nenhum. O menino é machão, o menino é forte, a menina é dócil e é delicada. Então, tudo isso é cultural. Nós usamos rosinhos, bem clarinhos, nosso beicinho é bem bonitinho, as bonequinhas tudo bonitinha. Os meninos não, é um berço azul, um azulão, um carrão, o menino ganha logo um avião, ganha logo um carro de presente. Então, tudo isso é cultura. Então, para a gente que trabalha com cultura, nós temos que desconstruir essa cultura. E é o que nós estamos fazendo a cada dia, inclusive agora, né? É verdade. Nós estamos fazendo essa desconstrução, conversando, dialogando, discutindo, para que a sociedade vá assimilando esse novo conceito. Porque eles são conceitos, né? De que o homem é forte e a mulher é fraca. Então, nós temos que trabalhar isso. Desconstruir uma cultura que levou milhares de anos Milênios. A se consolidar, não é fácil. Eu vou voltar à sua pergunta anterior, por que a mulher fica mais vulnerável? Porque é uma cultura de que uma mulher, estando sozinha, principalmente, né,
altas horas da noite, ela seria desfrutável. Então, é o que nós chamamos a cultura do estupro. Então, ela estaria à disposição, ou ela estaria para se oferecer, né, numa linguagem mais coloquial e popular. Então, há toda uma cultura que desprestigia a mulher por ser mulher, por questão de gênero mesmo. Nós somos pessoas diferentes, homens e mulheres, eu, você, mas aí nós vamos trabalhar nossas individualidades, mas só por ser mulher. E aí a cultura do estupro é exatamente essa visão de que a responsabilidade ou a culpabilidade em relação a mulher sofrer a violência pública, no caso do estupro, seria dela mesma, ou pela roupa, ou por estar no lugar inadequado, enfim. Então, há uma perseverança, toda vez eu repito, apesar de se estar aparentemente numa sociedade mais inclusiva, mais tolerante, mais democrática, nós convivemos com práticas atávicas à história da humanidade. Essa intolerância com o diferente não se justifica nos tempos de hoje, mas nós perseveramos numa cultura e numa conduta que nos remete, sobretudo nós, operadores do direito, à compreensão. E como fazer esse devido enfrentamento que não se exaure em só punir na justiça criminal. Vai muito além do que isso. É a questão da prevenção, da educação, para que se possa, de forma concreta, desconstruir hábitos, como disse aqui a doutora Rita, de que ser delicado e educado deve ser para todos. Necessariamente, esse perfil não pode estar afastado do perfil do masculino do homem, né? E que seria intrínseco da feminilidade isso. Então, culturalmente se perpetuou isso. Mas é preciso que nós, na masculinidade moderna, se dizer que o homem também o é, na sua essência, uma pessoa delicada, sensível, da mesma forma que a mulher. A gente teve recentemente o caso da Viviane, né? Que ela foi morta depois de sair de um bar nos bancários, e o que me impressionou muito foi a quantidade de pessoas comentando: essa mulher casada com filho, por que ela saiu para o bar? Por que ela quis sair com esses homens? E sempre a culpa foi dela em tudo, como assim? Inclusive a Record, quando passou em rede nacional essa matéria, colocou uma legenda violenta. Mulher casada. Mulher casada vai para a festa da morte. Isso é de uma insensibilidade tremenda com ela, com a família dela. Mas aí, tudo. Culpabilizando veja a mulher. bem, aí se a emissora não tivesse colocado essa legenda, certamente não teria dado tanto ibope. É a busca, Então, né? se faz essa legenda justamente com a intenção justamente de chamar a atenção e manter a audiência. Tanto é que o programa rolou o tempo todo e o dela foi colocado por último, porque mulher casada vai para o bar em busca da morte, então isso gera uma... Como teria sido? Como foi que essa mulher saiu casada? Quem foi que levou? Como aconteceu? Eu acho que ninguém hoje tem essa autoridade para julgar a Viviane, que na verdade foi uma vítima, como culpada pelo que tem acontecido. Eu acho que é uma precipitação muito grande da sociedade. E quando se fala isso, eu repito, nós estamos vivendo a cultura de sempre colocar a culpa na mulher. Porque, via de regra, há situações em que a mulher, às vezes, é vítima da violência e ela, às vezes, tira a culpa de si e coloca no próprio agressor. Nós que trabalhamos com isso, no concreto, no real, nós já assistimos muitas vezes a mulher dizer: não, doutora, mas a culpa foi toda minha. Ele é um homem bom, um homem honesto, mas quando ele bebe, ele suja a boca, aí ele está tomando um remédiozinho para dormir, aí mistura, ele fica assim, mas ele é perfeito, bom pai, bom marido, companheiro, o dinheiro todo na minha mão. Então, a mulher tira a culpa do agressor e coloca sobre si, como se aquilo que ela sofreu fosse uma espécie de punição merecida. Isso acontece demais. A mulher, muitas vezes, ela se sente merecedora do castigo recebido. Você está vendo como é difícil a compreensão sobre esses ingredientes que compõem a violência contra a mulher? Então porque quando ela culpabiliza de forma, aspas, espontânea, não é em nome dela.
Eu costumo dizer que ela é sempre a última da fila. Não é da em nome cultura. de manter a família, em nome dos Manter a filhos, estrutura, né? o que a sociedade vai dizer. Então, ela se forma como ela tá deixa, inserida na ela se sociedade. deixa não ser, como é que sujeito de direitos, como se. Pronto. Então ela traz sucumbe, essa ela sucumbe, culpa, ela traz sucumbe. essa culpa para si, não porque ela tenha culpa em estrito senso, mas no sentido de que teria amenizar a situação. valores em ordem. maiores. Então, Deixar. voltando para o caso de Viviane, ao meu entendimento, não se justifica uma chamada dessa. É no sentido, novamente, de culpabilizar, de responsabilizar aquela mulher, que eu acabei de falar sobre a cultura do estupro. Ela estava no lugar errado, com as pessoas erradas, porque não poderia estar ali. E isso, infelizmente, por mais que se venha combatendo todos, tanto é que nós estamos num espaço desse, não é a primeira vez que eu venho aqui, se debatendo para que a sociedade saiba dessa chaga que é a violência contra a mulher e essa repercussão que tem para a sociedade, para a própria família e o que eu tenho repetido recentemente para os filhos. Então, porque a violência doméstica ela é uma violência geracional. Aquele agressor, aquele filho que de tanto vê o pai, possivelmente irá repetir esse comportamento. E a menina, possivelmente, não estou dizendo que certamente, será uma próxima vítima de violência doméstica. Então, nos remete a um desafio eternamente. A gente vai ter que dar um intervalo agora, Acabou. porque daqui a pouco eu quero saber quando essa violência contextualizada nesse primeiro bloco se junta com o racismo, com a violência de gênero, na internet e aquela violência sutil que muitas vezes a mulher nem se dá conta que está passando. No final a gente também vai falar onde a mulher pode buscar ajuda quando passa por uma situação de violência. Fique com a gente, aqui tem discussão.